Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez aqui pela Rede Século XXI, iniciamos um novo tempo na nossa reflexão. Nós queremos tratar sobre algumas passagens bíblicas que vão nos ajudar ao longo do dia, ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa vida, a viver plenamente aquilo que Jesus pede de cada um de nós. Hoje nós temos uma citação de um dos versículos do Evangelho de Mateus. E este versículo está situado dentro daquela passagem que você conhece muito bem, que é a multiplicação dos pães. E esse versículo, de uma maneira muito especial, diz assim: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Isto porque os discípulos chegam até Jesus e dizem assim: olha, tem uma multidão aí, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como oferecer a essa multidão alimento porque não temos o suficiente. A gente tem que ir lá fora para comprar alguma coisa para que elas possam comer. E aí vem a resposta de Jesus a partir desse versículo que a gente acabou de mencionar. Jesus diz assim: olha, não precisa ir lá não. Não precisam irem lá. Vocês mesmos têm o que elas precisam. Jesus falava, obviamente, daquilo que é normal quando você tem com fome, que é o alimento. Quer dizer, a gente já conhece essa citação e esta reflexão. A partilha seria essencial, porque assim todo mundo seria saciado e era a grande preocupação dos discípulos e, lógico, em primeiro lugar de Jesus. Mas, na verdade, no fundo de toda essa história, o que me marca muito não é o fato de toda a multidão ter sido saciada pelo alimento que partilharam e o fato de não terem que ir à cidade buscar alimento para todo mundo. Isto eu diria que é até o óbvio e é o que se espera de qualquer pessoa. Mas para mim o que mais chama atenção é Jesus dizer aos discípulos da capacidade que eles tinham de resolver a própria situação e de encontrar entre eles mesmos e naquela realidade uma solução para aquele caso, de uma maneira muito especial. Jesus resgata naqueles homens a capacidade de acreditarem naquilo que era essencial para a vida deles. Olha só, quando Jesus diz isso, Jesus não se refere apenas, e eu entendo isso com muita clareza no meu coração, Jesus não se refere apenas ao fato de naquele instante eles terem a solução ou poderem resolver aquela situação. Mas Jesus se refere à vida depois de tudo isso, de tudo aquilo que eles fariam após a sua morte. É como se Jesus fosse preparando o coração destes discípulos, dizendo assim: olha, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, no futuro a igreja precisará desse pão. A igreja precisará, as pessoas precisarão desse pão que vocês têm. E aí uma das coisas que para mim é mais interessante é que nós, enquanto igreja, hoje assumimos essa mesma realidade. Quando você, por exemplo, vai à missa e quando você comunga, para mim, a comunhão no corpo de Cristo é justamente isto. É como se você fosse ouvindo ali no momento da Eucaristia, Jesus dizendo para você assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Olha, você pode fazer alguma coisa diferente daquilo que estão fazendo por aí. Você pode ser o referencial para as outras pessoas para que este ou aquele problema seja solucionado. Você tem parte nessa história de fazer com que as coisas mudem. Dai-lhes vós mesmos de comer. Se a gente fosse usar uma linguagem muito moderna hoje, talvez, que se tem usado, a gente diria assim: Jesus era um visionário, não é? Mas não é bem nesse campo. É só para dizer a extensão de onde eu quero chegar com essa reflexão. Jesus apontou naquele momento para os discípulos que aquela realidade que eles estavam vivendo não era a única e eles não poderiam se ater e ficar naquela realidade. Muitas outras coisas viriam para que eles realizassem. Foi por isso, claro, que esses apóstolos, naquele mesmo momento, começaram a identificar onde estavam as soluções. Olha, aqui tem um menino que tem 5 pães, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Você vê como que Jesus provoca e tem a resposta da provocação que ele faz. Por que vocês vêm até mim? Vocês mesmos podem resolver. E às vezes acontece isso com você e comigo. A gente vai rezar diante de Deus, diante do próprio Cristo, diante do Santíssimo, e acha que Ele vai ter que resolver os nossos problemas. A gente tem que pedir a Deus que nos ajude a encontrar as soluções. É claro, se a coisa vem de graça para a gente, seria muito bom. Mas eu não gosto muito e não acredito muito. Se eu não tenho que começar a elencar algumas coisas essenciais para que eu resolva aquele problema com a graça de Deus,
as coisas vão ficar por isso mesmo. E aí não é interessante, porque a gente pede para mim, nesse caso, a grande oportunidade de exercer aquilo que Deus deu a mim e a você desde o nosso nascimento, que são os grandes dons do Espírito Santo, que a gente não recebe só uma vez na vida, na festa de Pentecostes, a gente recebe sempre, nascemos com isso. A gente vai, claro, ao longo do tempo desenvolvendo todas essas coisas. Então, por isso, pense bastante nisso. Nós somos convidados a dar às outras pessoas aquilo que elas precisam para comer. Qual é o alimento que você acha que os seus irmãos precisam? Um pouco mais de atenção? Um pouco mais de solidariedade? Um pouco mais de perdão? Um pouco mais de compreensão? De paciência? O que é que você acha que todos nós estamos precisando? Ou que os seus irmãos estão precisando? Pense bastante nisso e fique com essa frase do próprio Cristo: dá-lhes vós mesmos de comer. Nós vamos então fazer uma oração muito especial por todas as vocações. Deus nosso Pai, a Ti confiamos os jovens e as jovens do mundo com os seus problemas, aspirações e esperanças. Guarda-os com o Teu amor e faça-os transformadores da paz e construtores de uma sociedade de amor. Chame-os a seguir Jesus, Teu Filho, que eles compreendam que vale a pena doar inteiramente a vida por Ti e pela humanidade. Concede-lhes generosidade e prontidão na resposta. Acolhe, Senhor, o nosso louvor e a nossa oração também pelos jovens que, a exemplo de Maria, Mãe da Igreja, acreditaram na Tua palavra e se preparam para o sacramento da ordem, a profissão dos conselhos evangélicos e ao empenho missionário. Ajude-os a compreenderem que o chamado que Tu deste a eles é sempre atual e urgente. Amém. Nesse mês de agosto, a gente oferece de maneira muito especial essa oração por todos os vocacionados, por todos os padres, religiosos, religiosas, por todos os leigos e leigas que, dentro deste nosso país, do nosso mundo, sempre levam, a partir do seu ministério, a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Tudo isso sempre apresentando com a graça e pela misericórdia de Deus. Por isso, de maneira muito especial, cada uma dessas realidades receberá esta bênção, que deve ajudar, animar, motivar e fortalecer sempre o seu ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é que, a partir dessas vocações, vocês vivam plenamente o amor e a misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.